Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É com grande alegria que recebemos todos os senhores e senhoras presentes aqui no salão, bem como nossos companheiros que nos acompanham pelas ondas da rede Boa Nova de Rádio, assim como os amigos que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook e YouTube. E para que possamos fazer uma prece bem bonita, que caiba dentro dos nossos corações, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre Divino, a esses mentores espirituais maravilhosos dessa casa, que há muito já deixam-a preparada para nos receber. Então, agradecemos por tudo que Deus nos faz, por tudo que Deus nos dá todo dia, pedindo a Ele sempre equilíbrio, serenidade, que sejamos pessoas mais caridosas e que possamos, com o aprendizado e com a leitura sobre os ensinamentos, possamos nos transformar em pessoas melhores e seguindo sempre os caminhos de luz, de Deus e de Jesus, o nosso Mestre Divino. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje é a prece. Ela é tirada do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens 1 a 5. E quem vai explanar essa palestra para nós hoje é nosso companheiro Eduardo, que nós vamos fazer uma vibração para que ele seja feliz na sua palestra. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. É uma imensa alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma noite em que vamos aqui aprender um pouco mais sobre doutrina espírita, sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, e vamos com certeza trazer isso definitivamente para as nossas vidas, transformando elas para aquilo que nós queremos, a nossa paz, nosso equilíbrio, nossa felicidade. Saudações também a todos que nos acompanham pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, pelas redes sociais. Também muita alegria poder estar com todos vocês, mais uma vez aqui, nos acompanhando. Então, o tema de hoje é a prece, que está lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Coletânea de Preces Espíritas. O que é uma coletânea de preces espíritas? Um grupo, algumas preces que foram indicadas, ditadas pelos espíritos, a fim de nos auxiliar naquele momento de prece. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece muito. De num determinado momento, principalmente nos momentos mais angustiosos, mais difíceis, a gente não consegue se concentrar nas palavras certas para a gente poder dizer, para fazer a nossa prece. Geralmente, nesses momentos, a gente entra num estado de preocupação, de desespero, tão grande, tão intenso, que a gente só consegue pedir, me ajuda, por favor, e, Senhor, me ajuda, me dá paz, protege, que não aconteça nada, ou alguma coisa assim, porque a gente está num momento muito tenso. E é difícil a gente pegar aquele nosso sentimento e conseguir conversar com Deus de uma maneira mais serena, mais equilibrada, para a gente poder direcionar exatamente o que eu estou querendo dizer com a prece. Gente, a prece é o mais poderoso instrumento, é o mais poderoso recurso que nós, seres humanos, temos para qualquer coisa que nós queremos fazer,
queremos conquistar, queremos conseguir. Porque a prece ela nos conecta diretamente com uma força superior, em qualquer religião que a gente esteja, qualquer forma que a gente queira chamar esses espíritos superiores, mas eles nos conectam diretamente com eles, que são seres mais sábios, que são seres mais experientes. E por meio dessa experiência, no momento que a gente consegue fazer a conexão, a gente na hora já recebe uma luz, uma clareza, um direcionamento, pelo menos um pouco de calma e confiança para falar, opa, peraí, eu preciso agora fazer isso, eu vou começar por aqui, eu vou ver isso aqui primeiro, diante de qualquer situação, por mais tenebrosa que ela pareça, ela só está parecendo totalmente sem saída, porque eu não estou em condições de enxergar a saída. Mas esses seres superiores, eles têm condição. Eles até sabiam que estava para acontecer, porque eles estavam nos acompanhando. E eles sabiam que em determinado momento nós iríamos precisar desse recurso. Por isso, na composição do Evangelho segundo o Espiritismo, dedicou-se Kardec a um último capítulo ali, onde os espíritos indicaram, no meio de toda a sua pesquisa, algumas preces que poderiam ajudar em algumas situações específicas. Como, por exemplo, preces para nós, preces por aqueles que estão encarnados, preces por aqueles que estão desencarnados, preces por aqueles que estão enfermos, prece para aqueles que estão sofrendo qualquer tipo de processo obsessivo, compulsivo e estão em sofrimento. Então, existe ali nesse capítulo um compilado, algumas preces que nos orientam, e elas não vêm só a prece. Antes da prece em si, tem um prefácio no cabeçalho de cada uma que explica também o porquê daquela situação, o como que a gente vai se comportar diante de uma situação de enfermidade, diante de uma situação de desencarne, quando o desencarne está próximo, quando eu estou precisando de um aconselhamento, quando eu estou precisando tomar uma decisão. Então, existe ali uma série de instruções, de orientações dos espíritos superiores para nos auxiliarem, principalmente nesse momento que a gente mais precisa. É claro que eu não vou esperar a minha dor de cabeça estar lá no momento insuportável para eu tomar a medicação. O ideal é que eu tenha prevenção para qualquer problema que eu tenha, para que eu não tenha que sofrer o máximo, né? Chegar no auge do desespero para então eu tomar o remédio necessário. É importante que eu tenha os recursos que eu preciso para que na hora que acontecer alguma coisa, eu saiba onde recorrer. Por isso, esse capítulo 28, ele não é um capítulo para ser buscado no momento do desespero. Ele é mais importante quando eu, no meu dia a dia, dou uma lida nesse capítulo, que não é grande, e que tem ali uma série de orientações, principalmente para os momentos mais difíceis da nossa vida. É importante que eu tenha o acesso a esse conteúdo dia a dia, para que na hora que eu precise eu saiba onde recorrer, ou talvez eu nem precise recorrer, porque já está lá na minha mente guardado, eu só vou aqui no meu arquivo mental e busco ali a informação que eu preciso para naquela hora me acalmar, serenar e fazer a minha prece. A prece é nada mais do que a transmissão de um pensamento. E o pensamento ele é transmitido com uma força que se chama vontade. Eu tenho uma vontade de um pensamento, de alguma coisa, e eu transmito essa vontade por meio do meu pensamento. E esse meu pensamento ele pode atingir esferas muito superiores. Ele pode atingir lugares muito distantes. Eu posso fazer uma prece que está a quilômetros de distância de mim, por uma pessoa que está a quilômetros de distância, e ela receber
as influências daquela prece. As pessoas que podem ajudá-la receberem a força do meu pensamento para que eles possam auxiliar a pessoa que eu estou mentalizando naquele momento. É assim que funciona as nossas vibrações quando nós fazemos aqui na reunião pública. A gente faz um pensamento, a nossa vontade, a gente impulsiona esse pensamento para que ele possa transitar nesse meio que a gente vive e ele pode chegar lá nos locais que são indicados. A força desse pensamento vai depender muito da minha vontade, e a força da minha vontade depende muito da fé, da confiança que eu tenho naquilo que eu estou dizendo, naquilo que eu estou proferindo, naquilo que eu estou pedindo e para quem eu estou pedindo. Se eu não tiver fé e confiança na oração que eu estou fazendo, ela também não vai tomar a propulsão necessária para atingir os locais que eu estou mentalizando. Por quê? Porque eu não tenho confiança. A confiança dá o impulso para que essa prece possa chegar nos locais necessários. E essa confiança eu adquiro com merecimento. Merecimento é uma coisa muito particular, é muito individual. Cada um pode se achar muito merecedor de muitas coisas, mas também pode achar que nunca foi uma pessoa tão boa assim para receber tanto merecimento. Mas como é que eu consigo fazer com a minha vida para que eu me sinta merecedor de receber uma graça? Seja ela nas minhas orações por mim ou por alguém. Todos os atos que eu faço dentro do bem começam a angariar para mim uma forma, um sentimento positivo de que eu estou fazendo algo bom nesse mundo, de que eu estou efetivamente fazendo alguma coisa útil nesse mundo, ajudando alguém que precisa ser ajudado. Esse ato e essa sensação de poder ajudar aqueles que precisam, que não tinham condições, desde o ato mais simples de eu doar um pouco de recursos materiais, até o ato mais complexo, que é eu ter que ouvir uma pessoa que está passando por problemas, uma pessoa que está sofrendo, eu parar o meu tempo para ouvir essa pessoa, eu dedicar o meu tempo para ler o livro para uma pessoa que está doente, que não tem distração nenhuma, eu parar o meu tempo para cuidar de alguém ou para ir no mercado para alguém que não pode ir, essas ações dentro do bem, elas têm um poder estranho de reverter para nós com a sensação de merecimento. Eu começo a sentir de que eu sou, sim, uma pessoa útil nesse mundo, de que eu tenho uma força, de que eu tenho uma inteligência, eu tenho uma capacidade que ninguém mais tem, porque fui eu que fiz aquele ato quando ninguém mais estava ali para fazer. Essa sensação faz com que eu me sinta merecedor também de poder receber as benesses necessárias. E tudo aquilo que eu estiver pensando em receber também estar sendo direcionado a algo que seja bom não só para mim, mas para um número maior de pessoas. Outro fator importante na nossa oração, na nossa prece, é a humildade. Humildade não é a gente ser uma pessoa que abaixa a cabeça para tudo. Muito pelo contrário. Isso daí é outro nome. Isso é submissão, subserviência, eu acredito que é a palavra certa. Aquela pessoa que fala assim, não, é porque eu sou humilde, tá, então você vai falar o que você quer para mim, eu vou aceitar, tudo que você falar está certo. Quer dizer, eu não tenho vontade própria, eu não tenho limite, eu não tenho... as pessoas me desrespeitam e eu falo que está tudo bem. Isso não é humildade, isso é subserviência. Humildade está ligado a que eu não tenho condições hoje de saber muitas coisas. Eu posso querer como eu quero muitas coisas, mas nem tudo que eu quero realmente vai me fazer bem. É como se eu fizesse uma analogia com as crianças.
Eu tenho uma criança em casa que ela quer brincar no fogão, ela quer brincar com uma faca porque é brilhante, porque é bonita, mas se eu tenho consciência, eu não vou deixar ela brincar com aquela faca. E ela vai chorar, e ela vai querer, e eu vou tirar e falar, não, isso aqui não é bom para você. Assim também é Deus conosco. Nem tudo que nós pedimos, portanto, nem todas as nossas preces serão atendidas. Todas serão ouvidas, mas nem todas serão atendidas. Porque nem tudo aquilo que a gente pede realmente é o que a gente precisa naquele momento. À medida que eu for tendo consciência do mundo espiritual, das minhas verdadeiras necessidades, esquecendo aquilo que é supérfluo na minha vida e o que é mais necessário para eu poder ter uma vida equilibrada, boa, e a minha família também ter um certo conforto, um equilíbrio, saúde. À medida que eu vou percebendo isso, eu vou alinhando melhor aquilo que eu desejo e eu vou recebendo muito mais. Mas nem tudo que eu vou pedir é aquilo que eu preciso. Muitas vezes eu falo assim, poxa, eu queria ganhar tanto na loteria, e aí eu não ia precisar mais trabalhar. Uma das leis divinas, gente, é a lei do trabalho. O trabalho desenvolve a nossa inteligência, desenvolve a nossa capacidade, desenvolve a nossa humildade, porque muitas vezes a gente precisa aprender coisas novas para poder continuar naquele trabalho, ou para buscar uma nova profissão, uma nova carreira. Se eu me eximir do trabalho, eu estou dando um mal para mim, não um bem. Eu posso, sim, ter os recursos financeiros para não precisar do trabalho para sobreviver, mas deixar de trabalhar é um erro, é um equívoco que o espírito cai em sofrimento num curto espaço de tempo. Depressão, angústia, ansiedade, medo. O trabalho é essencial para a nossa vida, é uma lei divina. Então, nesse sentido, algumas questões a mais com relação à prece são também explicadas nesse capítulo. Como, por exemplo, a forma em que se ora não é nada. O pensamento é tudo. Ou seja, aquela ideia antiga que se tinha de que uma prece boa era uma prece longa, extensa, com palavras bonitas, é um engano dentro do conhecimento espiritual, sabendo que seria uma inocência muito grande a gente imaginar que Deus, com todo o seu poder, com toda a sua condição, com toda a sua onipotência, está preocupado com a quantidade de palavras ou com a dificuldade das palavras que nós estamos fazendo na nossa prece. O que Deus realmente se importa conosco é o que está dentro do nosso coração. É o nosso sentimento, é como nós estamos aqui dentro. Isso é o que o preocupa. Se a gente confia, se a gente tem fé, se a gente tem esperança, ou se a gente está triste, desanimado, descrente. O que está no nosso coração é o que importa a Deus, e não a forma como essa prece é feita. Tem uma passagem no capítulo 27 de São Paulo que ele fala o seguinte numa comunicação: a prece deve ser inteligível. Inteligível no sentido de que, eu não sei se vocês foram dessa época, mas algumas missas eram rezadas em latim. Gente, com todo o respeito, mas como é que eu posso prestar atenção se eu não sei latim? Então eu preciso fazer as orações e as preces de um jeito que seja compreendido, de um jeito que seja entendido. Eu preciso entender o que aquela oração que eu estou fazendo, o que ela direciona. Eu ler no papel um texto em latim pode parecer muito forte, pode parecer uma coisa fenomenal, mas não tem sentimento nenhum ali, porque eu não entendo absolutamente nada do que eu estou falando. Então, tanto no sentido, tanto na língua que está sendo falada, quanto também no sentido que está sendo dito. Com palavras difíceis que eu também não compreendo, que não faz parte do meu vocabulário do dia a dia, também fica muito difícil eu compreender
qual é o intuito que aquela prece tem. Ele continua ainda, ele fala assim: a prece precisa ser clara naquilo que eu estou pedindo, por isso que uma prece feita num momento de desespero é muito ruim, porque eu não consigo saber exatamente o que é que eu estou precisando para poder resolver aquele problema. É bom que eu esteja primeiro calmo para poder fazer a minha prece. Simples e concisa. Quanto menor, melhor. Maior o foco, maior o objetivo naquela prece. Cada palavrinha é um sentido específico que precisa refletir, que precisa vibrar na minha alma, realmente. E de todas as preces que nós temos neste capítulo, a prece que foi eleita para ser a primeira referência, foi o Pai Nosso, de Jesus. Porque os Espíritos indicaram, é a prece que contempla tudo aquilo que uma prece precisa. Ela tem, num determinado momento, o louvor que Deus, o que significa Deus dentro da sua grandiosidade e referente ao nosso momento, a quem nós somos atualmente. Ela faz o pedido do que é necessário para uma vida feliz, para uma vida equilibrada. Ela nos chama a atenção para os nossos deveres conosco mesmo e para com Deus. E ela nos traz a humildade de reconhecer a vontade de Deus em tudo que Ele sabe o que é melhor para nós. Então, essas orações simples, frases do Pai Nosso, também foram colocadas aos Espíritos para que eles pudessem, cada expressão, explicar alguma coisa. Claro que lá no capítulo 28 está muito mais longo, está muito mais explicado do que eu vou trazer aqui agora, que é só uma síntese de cada frase. Mas a oração do Pai Nosso, se a gente colocasse ela do jeito que precisa ser estudado, daria para a gente fazer um seminário de 2 horas, porque ela é tão curta, tão simples, mas a sua profundidade é muito grande, é muito intensa. As orações que estão ali, as frases que estão ali, buscam na essência da vida, na essência da alma, a sua verdade e o caminho daquilo que nós precisamos seguir. Diz ainda que seria a obra-prima da pura simplicidade. Resume todos os deveres para com Deus, consigo mesmo, com o próximo. É um ato de fé, de adoração, de submissão e caridade. Iniciando a nossa reflexão, na primeira frase, o reconhecimento do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Neste momento da oração, nós estamos glorificando a Deus na sua dimensão, no seu tamanho, que é inconcebível para nós, a sua grandiosidade, a sua bondade, o seu poder, a sua prudência, a sua sabedoria, reconhecendo do mesmo jeito que a criação, tudo aquilo que não foi criado pelo homem, com certeza teve uma inteligência maior que o criou. Se nós olharmos na natureza, existem no nosso meio ambiente várias coisas que foram os homens que construíram. Mas nós vamos ver dentro da natureza coisas que jamais o homem tem como fazer, como desenvolver uma semente e construir uma árvore. Do nada, da própria natureza, da própria vida que gera dentro de si. Algo que já está lá intrínseco numa semente, que é capaz de se desenvolver e de gerar vida. O encadeamento dos animais na natureza, como uns são tão necessários quanto os outros. E que qualquer violação nessa regra ecológica, a gente vê o impacto terrível que dá
no nosso meio ambiente, no nosso ecossistema, porque tudo foi extremamente inteligentemente pensado, e não foi o homem que pensou isso, porque isso já estava aqui muito antes da nossa condição dos homens aparecerem aqui neste planeta, sem contar toda a perfeição que existe no universo. Se a gente começa a refletir, eu sei que é um pouco distante demais, mas a gente pensar em todo esse universo, e a gente tem aqui, na nossa proximidade, apenas esse planeta que tem a condição ideal para que tenha uma vida da nossa espécie, e que nesse planeta a gente consegue aqui realizar e evoluir, e construir, e se desenvolver em tantas coisas, a oportunidade que nós estamos tendo, e a gente pensar no tamanho que é esse universo, que a gente é apenas um planetinha no meio de outros bilhões de estrelas, de outras bilhões de galáxias, com cada uma com bilhões de astros. É uma coisa assim demais para a nossa mente conseguir abarcar. Então, reconhecer o Pai Nosso que estás no céu, santificado o teu nome, nesse momento de expressar essa oração, nós estamos colocando tudo isso, toda essa consciência dentro dessa simples frase. Quando eu falo, venha o teu reino, é um ato de humildade, de reconhecer que a bondade de Deus, que as leis que Deus, que rege este universo, e especificamente este planeta, é a lei perfeita. É a lei que faria com que as desigualdades não existissem, se a gente as cumprisse. Que a lei mais importante ali com relação à sociedade é a lei de igualdade. A lei da sociedade que diz que nenhum de nós se desenvolve se não for em sociedade. Se eu for criado isolado numa montanha, eu não aprendo nem a falar uma língua. Eu vou interagir por meio de sons, de grunhidos. E enquanto eu estou aqui com as pessoas, eu consigo me conectar. Quando eu cresço, quando um ser humano cresce junto com outras pessoas, ele aprende uns com os outros. A vivência em sociedade é necessária. A lei de igualdade diz que todos nós temos as mesmas condições, mas nós também somos desiguais nas nossas desigualdades, porque cada um teve uma experiência diferente. E se eu pegasse a experiência daquele que conhece de saúde, junto com a experiência daquele que conhece das ciências matemáticas, e eu pudesse uni-los para desenvolver um medicamento, para desenvolver uma cura, o que acontece quando eu uno as inteligências desse planeta? Reconhecer, venha a nós, venha o teu reino, é saber que essa inteligência maior governe aqui na Terra, que nós aceitaremos esse governo de Deus, essas leis a que ele impera. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É se submeter a essa condição divina como um filho se submete à ordem do pai, porque sabe que o pai está dando o melhor que ele precisa, o mais importante que ele precisa. Faça-se a tua vontade naquilo que eu estou pedindo, mas se não for isso o melhor para mim, que se faça a tua vontade e não a minha. Que eu esteja consciente no ato dessa frase, para que a vontade de Deus deve prevalecer. E eu não vou me revoltar, eu vou aceitar por uma inteligência. Ele é muito mais sábio do que eu, tem muito mais condições de saber o que eu preciso. Mas dá-nos o pão de cada dia, o alimento do corpo e o alimento da alma, porque nós não somos só corpo. Nós temos pessoas com bens materiais excessivos, muito mais do que precisavam. Não lhes falta nada, mas que se suicidam, que tiram a própria vida, porque não tem alimento na alma, não tem nada que os dê motivo para viver, não tem nada que os interessa se manter vivo aqui neste planeta. E o alimento da alma, o que é? Se não saber das minhas potências, das minhas condições para poder fazer o bem,
para alguém. Se em um momento que sequer uma pessoa que pensar em se suicidar soubesse o quanto ela é importante e o impacto que terá a sua ausência no meio em que ela vive, ela não faria isso. Simplesmente por um ato de caridade para com os outros e todos que serão afetos a isso. E se ela soubesse que apenas uma palavra poderia ajudar uma pessoa que precisa, talvez se ela tivesse a consciência, ela também não comete este ato. Então, dá-nos o pão de cada dia, o material e o espiritual. E dá-nos o pão não de graça, mas nos dá o trabalho. Porque o trabalho nos desenvolve, o trabalho gera inteligência, o trabalho gera progresso, que é uma outra lei divina. Nós nunca estamos estagnados, ninguém está. À medida que nós crescemos, à medida que nós temos necessidades, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência para criar mais e mais coisas para a gente poder ter uma vida mais confortável, para poder atender mais e mais pessoas. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por que esse perdão das nossas dívidas? Nós não queremos ficar pagando dívidas. Todos nós temos a consequência dos nossos atos. Uma lei natural da vida. Tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência. Se a gente tem uma atitude boa, a consequência é boa. Se a gente tem uma atitude ruim, a consequência é ruim. E ela vem a qualquer momento. Eu não posso pensar que Deus é injusto porque eu vejo alguns maus prosperando e outros não. Porque a seu tempo, a lei volta para ele mesmo. É uma condição natural. Nós percebemos, principalmente nós que somos espíritas, a condição da reencarnação. Como que esse processo simplifica a justiça divina, que nós sempre vamos trazer aquilo que nós fomos e aquilo que nós fizemos para nossas vidas. O perdão é um ato de inteligência, não só um ato de caridade, mas um ato de inteligência, porque se eu preciso e sei que sou imperfeito, todos que estão comigo também são. E à medida que Deus me perdoe, que eu também possa me esforçar o suficiente para perdoar aqueles que me ofenderam, aqueles que fizeram a mesma coisa comigo, do perdão que eu estou pedindo por ter errado com alguém. Não nos deixe entregues às tentações, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. É difícil viver aqui. A influência da matéria, da sedução, dos bens materiais é extremamente intenso e constante sobre nossas mentes. Neste momento eu estou pedindo que Deus mantenha na minha mente algo mais perto do espiritual do que do material, para que eu não sofra tão intensamente essa tentação, principalmente de errar nas minhas decisões e acabar prejudicando alguém. E assim seja. Assim seja, conclui aquilo que nós estamos pedindo em nossa oração. Conclui a certeza de que a nossa oração está encaminhada, está colocada nas mãos do Pai, e a partir daquele instante, todo o processo de realização já começa a acontecer. Acreditando ainda mais que aquele que ora, que não ora sozinho, aquele onde estiver um ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali. Em cada frase que a gente profere numa oração, Jesus se faz presente. Deus se faz presente. Ah, mas eu não mereço que Jesus esteja presente. Ele não precisa. Porque os espíritos superiores têm uma condição de, pelo seu próprio pensamento, irradiar a sua energia, a sua presença. Durante o curso de doutrina, a gente entende um pouco mais dessa condição dos espíritos superiores estarem presentes em mais de um lugar ao mesmo tempo, pelo simples esforço da sua vontade. É como o Sol, que está fisicamente num único lugar, mas ele pode irradiar e aquecer o planeta todo.
em momentos diferentes, mas ele consegue, ao mesmo tempo. Os espíritos superiores são como essa fonte de luz, que podem estar presentes. Na hora que eu começo a minha oração, ele sintoniza e conecta comigo. Para concluir, nós temos em nossas mãos o recurso mais poderoso de que precisamos para a nossa existência aqui. Pena que muito pouco utilizado. Pena que a gente não dá tanta importância. Principalmente, nós vamos recorrer à prece em momentos de desespero. Por que não fazermos da prece um hábito? Uma coisa normal no nosso dia a dia, para que quando estejamos no momento de desespero, ela já seja um ato normal da nossa vida. Teremos muito mais paz, teremos muito mais equilíbrio, serenidade nas palavras, e podemos contar com a inspiração dos bons espíritos, que só estão esperando a nossa atitude para se conectar com eles, porque para eles estão o tempo todo querendo nos ajudar. Aliás, não tem nada mais do que eles fazem senão estar à nossa disposição para nos ajudar. É só a nossa conexão com eles. Então, que a partir de hoje a gente tenha a oportunidade de agir na prece usando esse recurso poderosíssimo que nós temos para transformarmos a nossa vida naquilo que nós realmente queremos que ela seja. Muita paz a todos. Muito obrigado ao companheiro Eduardo pela palestra e que Deus esteja sempre com você, companheiro. E agora, depois de tanto aprendermos, vamos para as nossas vibrações. Vibrar nada mais é do que emitirmos pensamento de paz, de amor, de saúde, para pessoas que conhecemos ou para pessoas que amamos, que passam por dificuldades. Então, junto com essa luz maravilhosa que Deus nos deixou essa noite, vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, essa Terra abençoada, que anda meio conturbada. Vamos vibrando pela paz, pelo entendimento, pela saúde. Vibremos. Vibrando também por todos os hospitais, por cada leito de dor, por cada leito de UTI, rogando a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre Divino, e ao nosso querido irmão Dr. Bezerra de Menezes, que possa trazer o conforto a esses irmãos, e se for dos desígnios de Deus nosso Pai, que esses irmãos estejam em breve de retorno às suas atividades. E vibrando também por todos os profissionais que trabalham nesses locais, que eles recebam muita energia, saúde, serenidade, que possam atender esses irmãos da melhor maneira possível e que eles sejam abençoados com bastante saúde e energia para suportar essa carga pesada de trabalho. Vibremos. Deus, nosso Pai, Jesus, o Mestre Divino, enfim, todos os nossos amigos espirituais, mentores dessa casa que estiveram conosco essa noite, nós só temos a agradecer. Agradecer pela luz, pelo ensinamento, pelo amor e pelo bem-estar que deixou em cada um de nós. Que esse ensinamento possa penetrar em nossas mentes e que esse amor maravilhoso de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre, possa ir de encontro aos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Antes de eu dar os recadinhos, eu queria pedir licença aos senhores. Eu cometi um equívoco.
palestra que o Eduardo fez agora, realmente é a prece do Evangelho segundo o Espiritismo, só que é capítulo 28, itens 1 a 5, e não, como eu tinha falado anteriormente, capítulo 10. Quero me desculpar. Agora vamos aos nossos recados. Quer adquirir livros e a precinhos imbatíveis? Aproveite. De 13 a 17 de junho tem feirão de livros novos e seminovos, das 13 às 20 horas, na Unidade Doutrinária de Santana. Seja você mesmo, os desafios da mudança. É o tema do nosso encontro com a cultura espírita desse mês, com a presença do psicólogo e comunicador Mário Mas. Dia 24 de junho, às 19h30, na Unidade Doutrinária de Santana, e 25 de junho, às 17h30, na Unidade Doutrinária de Vila Galvão. Abertura com o Coral Lírios. Ainda dá tempo de aquecer o inverno de nossos 530 pacientes com deficiências em atendimento na unidade de longa permanência. A campanha do moletom. Faça sua doação. Calça ou blusão, nos tamanhos G, GG e extra GG. A solicitação por tamanhos grandes é para garantir o conforto da vestimenta de nossos pacientes. Também aceitamos contribuições por depósito bancário, PIX, doando qualquer valor que desejar. Mais informações nos cartazes ou no hot site da campanha. app cal.casasandreluiz.org.br/inverno/. Essas doações, se forem em moletons, podem ser feitas na Unidade Doutrinária de Santana, Vila Galvão e Vila Gustavo. E em dinheiro pode ser feita no Banco Bradesco, 237, o número do banco, conta 4.048.000, dígito 2, agência 3397, dígito 9. O CNPJ 62.220.637, 1000 ao contrário, 40. Chave de Pix, Centro Espírita, @nossolar.org.br. Ou então leia o QR Code dos cartazes com o aplicativo do seu banco para doação em Pix. O tema da nossa próxima semana será nosso relacionamento com a morte, que é extraído do livro O Problema de Ser, do Destino e da Dor, capítulo 10. A você que nos acompanhou pela rede Boa Nova de Rádio, o nosso agradecimento e boa noite. Informamos aos irmãos que continuamos com os amigos através das redes sociais. Agora nós vamos ao passe coletivo. Antes eu vou só dar um recadinho rápido aqui para vocês. O passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente. Por isso, tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes e em outras modalidades de passes. E nesse momento, eu vou passar a palavra para a nossa dirigente do passe, que é a senhora Cleonice.
Queridos companheiros, felizes por nos reencontrarmos, onde viemos em busca de conhecimento, do aprendizado da nossa doutrina, que nos ensina a nos comportarmos, a trilhar o caminho do bem, a sermos um pouquinho melhores hoje e assim amanhã também melhorarmos. Sabemos que os amigos espirituais estão aqui presentes, amando de Jesus, nosso querido irmão mais velho, trazendo-nos a paz, o entendimento, os conhecimentos, a saúde, tudo aquilo que nós precisamos. Sabemos que eles sabem das nossas necessidades, mas nós somos eternos pedintes. Por isso estamos aqui todos juntos. E assim nós vamos a Jesus. Graças a Deus. E agora, dando continuidade ao nosso tratamento, vamos ao passe à distância, onde vamos buscar lá longe aquelas criaturas que nos são caras, que também precisam do aprendizado, do entendimento e que por motivos outros não puderam estar aqui conosco. Então, que estes amigos espirituais possam levar até eles a paz, a fraternidade, o amor, o conhecimento e o equilíbrio físico e mental. Vamos a Jesus? Graças a Deus. E assim, então, harmonizados que nos encontramos, felizes por adquirirmos tantos conhecimentos, vamos pedindo aos nossos trabalhadores que retornem aos seus lugares. Vamos então nos envolvendo este amor, este carinho, que este calor humano nos proporciona nesta noite. Agradecidos que somos a Deus, Pai querido, Jesus amado, e assim desejamos a todos uma semana tranquila e serena, sempre nos lembrando dos ensinamentos desta noite. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Agradecemos aos senhores presentes aqui no salão, bem como os nossos amigos que nos acompanharam através das redes sociais. Muito obrigado. E aos senhores, pedimos que aguardem a orientação de saída. Vão em paz e que Jesus abençoe a todos.